Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Chegou aquele momento especial, o momento de meditarmos na Palavra de Deus. Hoje conosco, o pastor Márcio Viana, da Igreja Evangélica Deus Eterno, na rua Japurá. Vamos ouvir a mensagem da Palavra de Deus. E eu peço a você que, ao ouvir essa mensagem, nos ajude a proclamar as verdades do Evangelho. Precisamos de 1000 inscritos para que a Palavra de Deus seja transmitida ao vivo. Então eu peço a você que, antes de ouvir este vídeo, de assistir este vídeo, se inscreva no canal, toque no sininho das notificações, dê o seu like e compartilhe a Palavra de Deus com outras pessoas para que o Evangelho de Cristo seja proclamado a toda criatura. A paz do Senhor para todos nessa tarde de glória, desse clássico muito bom de ouvir, os louvores antigos, muito bom. E assim eu quero agradecer essa oportunidade, nosso irmão Marcelo, juntamente com a sua equipe, nessa rádio, que Deus possa enriquecer e abençoar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui vos quem fala é o pastor Márcio Viana. E estamos ali situados ali na rua Japurá, número 26, número 11. E você é o nosso convidado, Igreja Evangélica Deus Eterno. E você é o nosso convidado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos para a palavra. E a palavra de Deus nessa tarde está em Lucas 18, capítulo 18, versículo 35. O cego de Jericó. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto no caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou: quem era aquilo? E disse-lhe Jesus: o Nazareno, passa. Então, clamando, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que ia passando repreendia para que calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxesse. E chegando ele, e perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Jesus, que eu veja. E Jesus disse: ver, a sua fé te salvou. E logo viu e seguiu, e glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvor a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitas às vezes passamos por algumas coisas na nossa vida que esse homem passou desde a sua mocidade, desde o seu nascimento. Esse homem era cego e não conseguia ver. Mas aquele homem, ele tinha uma visão como aquela multidão não tinha, porque ele não enxergava, mas ele teve audição de ouvir Jesus passar. E esse homem pergunta, ele tomou uma atitude que ninguém toma, de confiar no Deus poderoso. O cego Bartimeu, ele tinha sua capa para se proteger do frio. Mas quando ele falou: eu quero mudança na minha vida, eu não quero mais saber de pedir, eu quero Jesus na minha vida. Quando esse momento Jesus ia passando, era o último momento, era a última passada de Jesus em Jericó. Louvado seja o nome do Senhor. E esse homem, ele aproveita essa oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Quando falamos de oportunidade que surge na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor, nós lembramos de uma passagem muito lida e eu gravei essa mensagem. A oportunidade são 3 itens: oportunidade, fogo e água. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o fogo pergunta, aleluia, o que ele faz?
O fogo está em todo lugar. O fogo está na queimada, o fogo está no incêndio e o fogo também está no palito de fósforo. Ali está a função de um fogo. E a água? Aonde a água está? Quando viemos ver no oceano, ali está a água. A água está no rio, a água está na enchente e a água também está no nosso rosto quando nós choramos. E a oportunidade? Aonde ela se encontra? A oportunidade surge na vida de alguém, ou seja, minha ou sua. Essa oportunidade está quando alguém se forma. A oportunidade está quando a pessoa alcança algum objetivo e abraça. A oportunidade, aquilo que Deus nos chama é para fazer a obra de Deus. E às vezes nós não fazemos, deixamos essa oportunidade passar. Até mesmo quando o evangelho é pregado em alguns lugares e as pessoas não querem mais saber de Jesus, deixa essa oportunidade passar. E essa oportunidade ela passa e não volta. E esse homem, Bartimeu, ele queria que essa oportunidade, não queria deixar essa oportunidade passar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele começa a falar, quem passa? Alguém responde, Jesus, o Nazareno, passa. E esse homem começa a gritar com voz de júbilo, com voz, aleluia, que muitas pessoas ali mandam interromper ele. Fala, para, não grita, não incomoda. Mas aquele homem, aleluia, estava gritando porque ele queria socorro. Porque ele queria sair do estado que ele estava. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Às vezes, o nosso Deus está falando contigo nessa tarde. Não endureça o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz, louvado seja o nome do Senhor, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invoca o quanto está perto. Isaías 55:6 está falando para invocar o nome do Senhor. Enquanto ele está perto, quando ele está passando. Esse homem estava passando, Jesus estava passando, esse homem na beira do caminho, mas ali Jesus passa e ele grita, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A multidão aperta, fala para que ele venha calar a boca, porque ele estava incomodando-a muito. Não é isso que acontece na vida do homem ou da pessoa, quando tem algum objetivo na vida? E muitas pessoas falam que tu não vai conseguir, nós não vamos conseguir. Mas quando você se demonstra frouxo na hora da angústia, aí se encontra a covardia que é a qual nós, aleluia, passamos. Às vezes voltamos e não damos resultado, deixamos a oportunidade passar. Mas Deus está nos dizendo, invoca, clame a Deus. Assim diz a palavra de Deus, em Jeremias 33, nos primeiros versículos ali você está dizendo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, 3 está dizendo, clame a mim, eu te responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Jeremias estava ali no pátio e veio a palavra do Senhor para Jeremias. Clame a mim, fala comigo. Quantas vezes você não tem clamado ao Senhor? Quantas vezes os problemas têm te assolado e você não tem clamado ao Senhor? Você não tem buscado ao Senhor? E o nosso Deus está falando para você, clame a mim. Faz como Bartimeu. Começa a clamar, começa a pedir, começa a falar com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Imediatamente Jesus para e manda buscar aquele homem. E Jesus, diante daquele homem, pergunta, o que queres que eu te faça? Esse homem poderia falar, eu quero ficar famoso, eu quero enriquecer. Para e agora ele não queria mais saber de pedir mais esmola, porque ele estava ali, o dono do ouro e da prata estava pagando com ele, estava falando, o que quer que eu te faça? Mas ele não desperdiçou a oportunidade. Ele falou, curto e objetivo, que eu veja. Jesus falou, a sua fé te salvou. A sua fé te curou. Que nessa tarde desse dia,
o Senhor possa te dar oportunidade, e a oportunidade de chegar perto da sua vida, você possa abraçar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Alguns anos atrás, nós temos um testemunho muito maravilhoso, mas ao mesmo tempo um testemunho triste. Alguns 3 anos atrás, eu tinha perdido a minha filha ao ir para a igreja. E a gente ficamos muito tristes, porque ela é uma menina de Deus, uma menina que estava buscando as músicas, os talentos, estudo, mas algum momento Deus tinha dado, antes de acontecer, uma revelação para minha esposa. A minha esposa naquele dia chegou do trabalho e olhou para ela. E ali olhou para ela, viu o rosto dela brilhar. Minha esposa olhou de novo e olhou e viu aquele rosto dela brilhando. E minha esposa não entendeu. E ao mesmo tempo, as duas se combinou para poder descer, para poder fazer ali, ensinar os adolescentes as músicas. Mas aconteceu no meio do caminho um confronto, e ali a minha filha perdeu a vida. Mas o meu Deus, Ele falou que ia ressarcir. O meu Deus falou que ia nos abençoar de novo. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus nos abençoou depois de tanto tormento. Mas Deus nunca nos abandonou. O meu filho pequeno, ele falou num sonho que ele acordou e sonhou: mãe, eu sonhei que eu vi uma mão muito forte assim sobre a nossa casa. E o nosso Deus está com a mão estendida na nossa vida e na sua vida. E Deus nos abençoou também numa linda menina de novo. E Deus nos deu Liz Helena. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus nos deu uma menina porque a gente não é merecedor. A gente, por mais que façamos algo, ainda estamos em débito com Deus. Mas toda a glória e toda a honra pertence a Deus. Muitos achou que a gente ia ficar louco, até mesmo sair do caminho do Senhor. Mas quando eu olho pela palavra e vejo que a nossa vida aqui na terra tem um propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para o alto, quando eu olho a Bíblia e eu vejo, eu levo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? E o meu socorro vem do Senhor. Clame a Deus nessa tarde. Busque a Ele. Como esse homem fez, como o Bartimeu, ele confia no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Zaqueu, o publicano, o cobrador de imposto, esse homem odiado por todos, mas ele queria ver Jesus. Ele sobe numa figueira, porque se ele fica lá embaixo, a multidão não deixa ver. Mas esse homem tomou uma atitude diferente. E ele sobe, teve estratégia. E eu te falo nessa tarde desse dia, o Senhor te dá estratégia na sua vida. O Senhor começa a te dar direção na sua vida. O Senhor não quer você no meio do caminho parado. O Senhor quer você andando. Quando eu olho também pela palavra de Deus, veja, observe em Gênesis, a terra era sem forma e vazia. E a Bíblia nos ensina que o Espírito estava ali pregando sobre aquele abismo. E eu falo para você, o Espírito Santo de Deus não quer você parado. Ele quer andar com você lado a lado. Não preocupe, não se perturbe os vossos corações. Crê de Deus. Crê de Deus. Jesus, ele começa a reforçar isso para os discípulos. Não perturbe os vossos corações. Crê em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muito
morada. Confia no Senhor. Confia em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa te dar força, que Deus possa te dar vigor. Te faça como esse homem, esse mendigo. Ele tomou uma atitude como todos não tomou. Como Zaqueu. Louvado seja o nome do Senhor. Se você deixar Deus trabalhar, aleluia, se você tomar frente, aleluia, nada vai acontecer. Mas quando Jesus toma a frente da sua vida, tudo vai acontecer. Que Deus lhe abençoe nessa tarde, te dê força e ânimo em nome do Senhor Jesus. E eu creio que também lembramos, meus amados irmãos, que quando esse homem, aleluia, o Bartimeu, ele toma uma atitude como ninguém tomou, nós lembramos, louvado seja o nome do Senhor, de Moisés. Moisés, ele toma uma atitude tremenda. Ele lança aquela vara no mar. Ele toma atitude, já que tu jogou, já que você foi, eu vou fazer o mar a se abrir. É assim que acontece. Deus quer que você tome uma atitude. Quer que você vai, aleluia, ir, não parar no meio do caminho, porque caminho para as pessoas passar, não é para morar. Louvado seja o nome do Senhor. Esse homem está estabelecido na beira do caminho. Mas Jesus fala para ele, você não é uma figueira. Aleluia, que Jesus ia caminhando e viu aquela figueira sem fruto, mas tinha folha. Mas folha não serve, tem que ter fruto. E Jesus falou, nada vai nascer de você. E Deus maldiçoa aquela figueira. Mas que possamos nessa tarde dar fruto para Jesus. Mas um fruto verdadeiro. Um fruto que todos possam ver em você e começar a falar, eu vejo a marca de Cristo na sua vida. Que Deus lhe possa lhe conceder a oportunidade. Que a oportunidade está passando na sua casa. Hoje o Evangelho está entrando na tua casa. Não deixa, aceita Jesus como único, suficiente Salvador da sua alma hoje. Não deixa essa oportunidade passar. Jesus era a única vez que Jesus passou ali em Jericó. Jesus ia para Jerusalém. Mas esse homem, ele falou, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E esse homem falando que Jesus não ia voltar mais. Ele não sabia, mas Jesus estava indo e depois não ia voltar mais. Louvado seja o nome do Senhor. Aproveita Jesus nessa tarde. Aceita Jesus. Você que aí está no presídio, você está enfermo, receba a cura nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Levanta desse leito em nome de Jesus. Usa a sua fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar nessa tarde, em nome do Pai e em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. A paz de Deus mais uma vez. Também convidando-os a todos que queiram participar do nosso evento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos situados ali na rua Japurá, 26 Fundo, Casa 11. Amém, irmão? Você é o nosso convidado. Temos trabalho domingo às 6 horas. Temos trabalho também às terça-feira às 4 horas da tarde, de 4 às 6. De 4 horas às 6. Louvado seja o nome do Senhor. E temos sexta-feira às 7h30. Você é o nosso convidado. Estamos com a campanha na sexta-feira, campanha de oração. Que Deus possa abençoar a sua vida. Deus, aleluia, te dê força